Olá, que tal, chicos e chicas? Olá, pessoal, tudo bem? Sou Amanda Rodrigues, a professora de espanhol. Estamos aqui novamente para ajudar vocês com a prova de espanhol do Enem, né? Então, na aula passada, a gente viu algumas questões, né, que caíram nas provas anteriores. E nessa aula de hoje, a gente vai continuar esse trabalho, tá? O que a gente vai ver? Um pouquinho de questões relacionadas a campanhas publicitárias, a notícias e também a propagandas. Tá? Então vamos ver como que funciona, como que eles abordam esse tipo de questão, né? Esse que são textos também, né? Mas é diferenciado, não são aqueles textos extensos, né? São textos mais curtos, ou que tem só elementos gráficos, ou só elementos de leitura, né? Então vamos ver como que eles tratam e abordam esses temas, tá? Vamos lá. A primeira questão, ela caiu em 2014. Tá? E ela é uma campanha publicitária, ou uma propaganda publicitária, né? Qual é o objetivo? O que se pede nesse tipo de questão? O objetivo é vender um produto ou uma ideia, correto? Então, essas campanhas normalmente podem ter elementos gráficos, né? Desenhos, figuras, e elementos verbais, né? Ou ela pode possuir os dois, ou um deles, apenas um deles, ou só elementos gráficos ou apenas elementos verbais. Aqui nessa campanha a gente pode observar que a gente tem um elemento gráfico visual, né, uma imagem, e também um elemento verbal, né, a gente tem algumas frases aí. Então, quando eles trazem esse tipo de questão, que é uma questão mais curta, a gente pode começar a ler já direto pelo texto. Tá? Já pode fazer a interpretação aqui no começo. É diferente de uma questão longa, né? Que tem aqueles textos maiores, que exigem mais atenção, que a gente indica vocês lerem primeiro a pergunta, o que se pede a pergunta, né? Então aqui, como é menor, é um texto menor, então a gente já pode começar por aqui. Então vamos lá, vamos começar a ler. Eu leio daqui, vocês leem daí, e a gente parte para a interpretação, beleza? Vamos lá. Lactância. Durante el embarazo y entenden. Las mujeres podemos lactar durante el embarazo y entenden, siendo una práctica natural y respetuosa con nuestros hijos. Bueno, então vamos lá. Primeira parte aqui, né? Vamos ver o que ele está dizendo. Lactância, né? Então, o período que a mulher está ali da gravidez, né? Durante o embaraço. Embaraço é a gravidez. Então, lactância durante o embaraço ou a gravidez, né? E entendem. O que seria a palavra tandem? No português também tem o mesmo significado, né? Tem a palavra tandem. E significa algo de continuidade, algo que vem atrás, né? Então, quando diz aqui, lactância durante el embaraço e entendem, é que a lactância durante a gravidez e após a gravidez, tá? Então, é algo que vem após, algo que dá continuidade, ok? Ok, bom, já aqui nessa parte, a gente tem que as mulheres podemos. Opa, aqui tem uma conjugação de verbo que parece que não tá correta, certo? As mulheres podemos. Qual seria a conjugação correta? As mulheres podem, porque são elas, né? Porém, o verbo aqui está conjugado em primeira pessoa do plural, nós. É como se fosse dizer nós mulheres podemos, ok? Vamos ver. Então, nós mulheres podemos lactar durante a gravidez e entendem, sendo uma prática natural e respeituosa com os nossos filhos, filhos. Então, o que ele está querendo dizer? Que nós mulheres podemos lactar, ou seja, amamentar, durante a gravidez e após a gravidez, entendem? Sendo uma prática natural e respeituosa com os nossos com os nossos filhos. Bom, ok. Então, aqui tá bem claro que ele usa em primeira pessoa do plural, nós, né?
Por quê? Ele está querendo dizer que somos nós mulheres, né? É o enunciador e o leitor. Tem uma proximidade aí, correto? Então vamos ver qual é a pergunta, qual é a questão. As marcas de primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação têm como finalidade. Então, é justamente esse tema da primeira pessoa do plural estar no texto. Então, as marcas de primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação têm como finalidade. Qual é a finalidade de ter essa primeira pessoa do plural nesse texto? Então, vamos para as questões. Teria a finalidade de incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade? O enunciador é quem está falando, quem fez a campanha, né? Quem está por trás do texto. Então, tem esse intuito, essa finalidade, essa primeira pessoa? Nós, mulheres, podemos? É incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade? Pessoal, a finalidade é incluir, né, o enunciador no discurso, porém, não é necessário para expressar formalidade. Então, aqui a gente já elimina essa opção de resposta, tá? Vamos para a questão B. Teria a finalidade, então, de agregar diversas vozes para impor valores às lactantes? Agregar diversas vozes, então está falando das mulheres, delas, podemos, nós, para impor valores às lactantes, está agregando diversas vozes, né? E, de certa maneira, está impondo valor à lactante. Porém, é com esse intuito que está a primeira pessoa do plural? Nós, mulheres, podemos? Não. Vamos partir para as próximas opções. Teria a finalidade de forjar uma voz coletiva para garantir adesão à campanha? Não é o intuito dessa terceira pessoa, né? De forjar uma voz coletiva para garantir adesão à campanha. Também eliminamos a questão C. Questão D. A primeira voz, então, né, no texto, teria a finalidade de promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los? Opa, aproximá-los. Essa é a palavra-chave. Está aproximando o enunciador, ou seja, quem está por trás da campanha, com o leitor? Sim. Quando diz as mulheres podemos, é como se fosse nós podemos. Eu, enunciador, e você, leitor. Então, a primeira pessoa do plural no texto da campanha deixa claro que é para aproximar, para promover uma identificação entre o enunciador e o leitor. Correto? Ficou claro? Então, vamos só ler a letra E para a gente tirar nossa dúvida, né? Seria, então, a finalidade de remeter a voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe credibilidade? Não, né, pessoal? Não precisa remeter a voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe credibilidade. Já está falando da importância, né, da lactância durante a gravidez e após esse período, né? Não tem essa finalidade de conferir-lhe credibilidade, e sim de promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Ok? Então, vamos conferir? É a resposta D. Certo, pessoal? Ficou claro, então, para vocês? Vamos voltar lá para a campanha. Quando diz, las mujeres podemos lactar durante el embarazo y entenden, siendo una práctica natural y respetuosa con nuestros hijos. Então, tá claro que está querendo aproximar, né? Tanto o enunciador quanto o leitor. Para ver uma identificação. Correto? Então, opa, e aqui a terceira pessoa do plural. Perdão, chicos. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado claro essa questão para vocês. Então, vamos para a próxima questão, que é uma notícia, tá? Essa questão caiu em 2010. Faz bastante tempo, mas é importante vocês verem como é pedido esse tipo de texto, tá? É um texto menor, né, normalmente quando é uma notícia, porém,
ele pode ser um pouquinho mais longo que uma campanha, né? Do que uma charge, né? Do que uma tira, tá? Como o texto não é muito comprido, ele só tem essa parte aqui, então a gente pode começar a ler direto aqui onde inicia a questão, tá? Então vamos lá, vou ler daqui y vocês leem daí, beleza? Los animales. En la Unión Europea, desde el 1 de octubre de 2004, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño en cualquier compañía. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar la documentación. Consultar a um veterinário. Então, a ver, o que ele está querendo dizer? O texto, ele tem um título, correto? Los animales. Então, está falando claramente dos animais. Então, a primeira linha aqui, primeira frase. Na União Europeia, desde 1º de outubro de 2004, o uso de um passaporte é obrigatório para os animais que viajam com o seu dono em qualquer companhia. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, tá bem claro que está dizendo o quê? Que na União Europeia, de outubro de 2004, é obrigatório o uso de passaporte para os animais, né? Que viajam com o seu dono para qualquer companhia, tá? Aviso especial. Então, um aviso especial. Na Espanha, os animais devem ter sido vacinados. Então, aqui é vacinados contra a raiva. Ok? Antes do seu dono solicitar a documentação. Consultar a um veterinário. Então, o que ele está dizendo nesse segundo parágrafo? Que na Espanha, os animais devem ser vacinados contra a raiva antes do seu dono solicitar a documentação. Então, primeiro vacina contra a raiva, depois solicita a documentação. E consultar um veterinário que deve ser para ver o tema da vacinação, tá? Então, vamos ver agora qual é a questão, o que se pede a pergunta. De acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias da Europa, uma pessoa que more na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro deve. Qual é a pergunta? O que uma pessoa que mora na Espanha e quer ir para a Alemanha com o seu cachorro deve fazer? Então, o que essa pessoa deve fazer? Relacionado ao quê? Aeroportos e estações ferroviárias da Europa. Essa pessoa deve consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem. Então, vamos lá. Consultar as autoridades para verificar a possibilidade de viagem. Vamos lá, pessoal. Tem alguma parte do texto que diz que deve consultar as autoridades? Então, aqui, no primeiro parágrafo, diz que é obrigatório o uso de passaporte para os animais que viajam com seu dono em qualquer companhia. Segundo parágrafo, na Espanha, os animais devem ser vacinados contra a raiva antes do seu dono solicitar a documentação. Consultar a um veterinário e não as autoridades, correto? Então, a letra A, descartamos. Letra B. Essa pessoa, então, que quer viajar com seu cachorro pela Europa, deve ter um certificado especial tirado em outubro de 2014? Bom, ela deve ter um certificado especial, correto? Porém, ele deve ser tirado em 2014? Em outubro de 2004? Não, pessoal. Deve ter um certificado, ou seja, um passaporte, né? Porém, foi desde 2014. Então, se ela tirou em 2015, 2016 em diante, depois dessa data de 1º de outubro de 2004, ela pode viajar, tendo, claro, esse certificado, correto? Então, aqui a gente elimina, porque não foi tirado em outubro de 2014. É a partir, ok? Essa pessoa, então, que quer viajar com o seu cachorro pela Europa, deve tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo?
O que a pessoa deve fazer primeiro? Tirar o passaporte e depois vaciná-lo? Não, né? Ao contrário, vamos confirmar onde está essa resposta? Na Espanha, os animais devem ser vacinados contra a raiva antes do seu dono solicitar a documentação. Então, aqui é ao contrário. Primeiro deve ser vacinado, depois deve ser tirado o passaporte. Então, a letra C, eliminamos. Esse dono, então, deve vacinar o animal contra todas as doenças? Não, né, pessoal? Está bem específico no texto. Opa! Que deve ser contra a raiva e não contra todas as doenças. Ok? Então, eliminamos a letra D também. Nos restou a letra E. Vamos confirmar se é mesmo? Então, esse dono deve vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele? Corretíssimo! Então, vamos confirmar? Sim. Onde que está essa resposta? Aqui, ó, pessoal, nesse segundo parágrafo. Aviso especial. Na Espanha, os animais devem haver sido vacinados contra a raiva antes do seu dono solicitar a documentação. Ok? Então, aqui está bem claro que primeiro deve vacinar o animal, né? E aqui ele não especificou contra todas as doenças ou contra a raiva. Vacinar o animal, tá correto. E depois solicitar o passaporte dele. Tranquilo? Então, esse tipo de questão não é difícil de interpretar, porque não é uma questão longa, correto? E ela tem algumas pegadinhas, né, nas opções de resposta. Mas se vocês lerem bem o texto e interpretarem, fica tranquilo para vocês chegarem à resposta certa sem nenhuma dificuldade. Beleza, pessoal? E ganha tempo para as outras questões. Isso é muito importante. Beleza? Então, vamos para a próxima e última questão dessa aula. E essa questão é uma propaganda também, tá? E ela caiu também em 2010. Propagandas publicitárias sempre são muito bem analisadas, sempre são muito bem pedidas nas questões, não só do Enem, como de vestibular, de concursos públicos. Tá, pessoal? Vamos lá. Essa propaganda, então, o que a gente tem? Elementos gráficos, né? Um tênis ali. E elementos verbais. Um texto. Então, vamos começar a ler, né? Aqui, eu leio daqui, vocês leem daí. E a gente parte para a interpretação. Brincando. Kangaroos llega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Tienen un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano. E aí tem o site. Então, vamos lá. Ele tem um tênis, né? Que é o produto dele. Essa propaganda, o que ela tá querendo? Qual é o objetivo dessa propaganda? Vender um produto. Diferente da questão lá da amamentação, que estava vendendo uma ideia, né? Então, tá. A gente sabe que tá vendendo um calçado, um tênis. E diz brincando, né? Então, vamos lá. Kangaroos chega ao México com desenhos atléticos, mas muito fashion. Então, ele tá querendo dizer o quê? Que tem um desenho atlético, né? Porém, né, mais levado à esportividade, mas também muito fashion. Uma palavra estrangeira, tá? Muito fashion, que usamos também no português. Tem um toque vintage. Esse vintage aqui é uma palavra estrangeira também, que se refere a mais antigo, né? Com diferentes formas e combinações de cores. Lo más cool, então o mais cool, o mais legal, né? Divertido destes tênis é que tem bolsas para guardar chaves ou dinheiro. São ideais para fazer exercício e com alguns jeans você obtendrá
obterá, desculpa, um look urbano. Então, um visual, né? Então, o que a gente pode perceber? Tá tentando vender um tênis que ele é um desenho mais atlético, mas ele não deixa de ser fashion, né? Ele tem um toque antigo, né? Mas com diferentes formas e combinações de cores. E o mais legal desses tênis é que eles têm bolsa, né? Eles acompanham uma bolsa para guardar chaves ou dinheiro, tá? E eles são ideais para fazer exercício e com um jeans, né? Então, se você colocar um jeans, você pode obter um look, um visual urbano. Então, que ele serve tanto para esporte como para ter um visual mais moderno, tá? O que ele usa aqui, gente? Diversas palavras estrangeiras. Fashion, vintage, cool, look, ok? Que é para chamar a atenção dos seus compradores, tá? Então, o objetivo dessa propaganda, o que é? Vender um produto, que é um tênis, tá? E qual que é a forma de chamar a atenção do público? Usando essas palavras estrangeiras, ok? Então, vamos lá. O que pergunta a questão? O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Então, que o texto utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas, que não a espanhola, tem a intenção de... Então, qual que é a intenção desses termos? Fashion, look, cool, vintage. Então, qual é a intenção desses termos de outras línguas nesse texto publicitário? Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda? Sim, pessoal, tá claríssimo que ele está vendendo um tênis e qual é o público para esse tênis? É um tênis mais esportivo, mas que você pode colocar com jeans, né, para ficar um tom mais urbano, né? Então, está querendo vender um produto para as pessoas mais esportivas, mas que gostam de também estar modernos, correto? Então, com certeza, é para atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda, tá? E o público-alvo pode ser que sejam pessoas mais adolescentes, né? Para jovens, né? Correto? Então, aqui a letra A a gente já tem a resposta. Mas vamos ler as demais para tirar a dúvida. A intenção desses termos de língua estrangeira seria para popularizar a prática de exercícios esportivos? Não, né, pessoal? Em nenhum momento do texto está incentivando a prática. Ele está dizendo que o tênis, ele é esportivo, mas que ele pode ser usado também para um look mais urbano, certo? Bom, letra B, então, a gente descarta. Então, esses termos dentro do texto seriam ou têm a finalidade de agradar aos compradores ingleses desse tênis? Não, né, pessoal? Porque é uma propaganda com um texto espanhol. Ele usa essas palavras para chamar a atenção, mas não necessariamente para agradar os compradores ingleses desse produto, né? Se fosse para agradar, a propaganda já seria toda em inglês, correto? Então, a letra C, descartamos. O uso desses termos teria, então, a finalidade de incentivar os espanhóis a falarem outras línguas? Não, né, pessoal? Ele usa termos de língua estrangeira que são muito conhecidos, né? Mas ele não está incentivando, o objetivo do texto não é incentivar os espanhóis a falarem outras línguas, correto? E sim atrair a atenção desse público que já conhece esses termos, né? Descartamos a letra D também, vamos ler a letra E. Então, seria então a finalidade de enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto? Não, né, pessoal? Uma propaganda jamais vai ser colocada com esse intuito de mostrar o conhecimento que tem um autor. Não. O objetivo da propaganda é, claro, vender um produto ou uma ideia. Nesse caso, é vender um produto, que é o tênis. E o que ele utiliza? Termos de língua estrangeira, né? Para atrair a atenção do público-alvo,
né? Ou seja, é um público que já conhece esse tipo de texto. Desculpa, esse tipo de linguagem, né? Cool, fashion, vintage, look, são termos de língua estrangeira utilizados por pessoas mais jovens, né? Então, eles estão aqui nesse texto, foram colocados nessa propaganda com esse intuito de atrair, de chamar a atenção desse público, correto? Então, a letra E a gente também descarta. Então, conferindo, o uso desses elementos de língua estrangeira, que não é espanhola, é sim para atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Então, pessoal, essa foi a última questão que a gente tratou nessa aula. Então, deixar bem claro para vocês. O Enem tem diversos tipos de questões, né? Tanto aqueles textos mais compridos, como os mais curtos, né? Textos que não são, na nossa primeira vista, não parecem ser textos. Como, por exemplo, uma charge. Não parece ser um texto. Uma tira, né? Uma propaganda. Porém, são tipos de textos que devem sim ser lidos e interpretados, ainda que tenham apenas elementos gráficos. É necessário, então, vocês prestarem atenção. Tem elemento gráfico, tem elemento verbal, tem só um, tem só outro, tem os dois. Tem que prestar atenção no conjunto, tá? E o que é importante? O que o Enem pede? Interpretação. Então, se vocês souberem ler e interpretar esses tipos de textos, não só aqueles compridos, vocês vão conseguir chegar a uma resposta correta, tranquilo? Então não precisa ficar nervoso, né? Com medo. Meu Deus, tem apenas um elemento gráfico, apenas uma imagem. Como que eu vou interpretar essa imagem? Então vocês têm que ver, analisar tudo que tem, né? Tudo que vocês podem tirar desse material que foi dado, correto? Nesses três tipos de texto, que foram campanhas publicitárias e notícias, não tiveram palavras assim que pudessem complicar a vida de vocês. Porém, é sim preciso vocês saberem vocabulário, estudarem vocabulário, né? E como que vocês fazem isso? De acordo com as dicas que a gente já deu, né? Lendo notícias, né? Lendo as tiras, procurando material que tragam a língua espanhola, né? Que trabalhem isso. Tranquilo, pessoal? Então, nessa aula a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar trabalhando essas questões que caíram no Enem. Espero que vocês continuem estudando e assistindo às nossas aulas. Então, muito obrigada. Deixo um abraço para vocês e hasta pronto!